No ar, o programa Tudo Posso, com o Padre Kennedy. Tudo posso, naquele que me fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria! Bem-vindo a mais um programa Tudo Posso, que hoje dá continuidade ao tema do episódio passado, condições para uma boa confissão individual. João vai dizer que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, firmados nesta palavra que nos santifica, passo as seguintes orientações para você preparar-se para a confissão individual antes da Semana Santa, viu? Quando pecamos, ofendemos a comunidade, porque também o nosso pecado tem dimensão comunitária. A gente fere a igreja, esta família que pertencemos desde o dia do nosso batismo. Por isso, deve-se pedir perdão ao pai da comunidade, que é o sacerdote. A Igreja Católica orienta confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Esse é o mínimo, gente. Entretanto, o bom católico, ele deve ir além do mínimo. Por isso eu sugiro que a sua confissão seja mensal ou pelo menos de 2 em 2 meses, para que a sua alma tenha equilíbrio. A gente cuida da saúde com frequência, não é verdade? Fazemos limpeza na casa com frequência. Por que vamos deixar a alma ser purificada depois de um longo tempo? Isso não faz bem, não. A confissão tem que ser frequente. Porque, como afirma a palavra de Deus, pode ser que voltem até mesmo demônios mais fortes a nos atacar, e aí a gente cai nos pecados graves. Antes de comungar, você deve se confessar, para que obtenha mais frutos no momento eucarístico. Apenas os batizados na Igreja Católica se confessam. Nunca procure o sacramento da confissão despreparado, porque quem age assim está cometendo um sacrilégio. Leia o exame de consciência, como disse no episódio passado, e através dele você vai conseguir esquematizar aquilo que deve ser dito ao sacerdote. E eu quero reforçar este aspecto agora. A hora da confissão é hora de dizer apenas pecados. Não é hora de dizer problemas, ficar se justificando, se elogiando, jogando a culpa nos outros, fazendo perguntas ou até mesmo orientação espiritual. Gente, confissão não é momento para isso, viu? É apenas para contar os pecados cometidos. Agora, se você precisa desabafar ou conversar com o padre, procure um horário no escritório paroquial para aquilo que chamamos de orientação espiritual. Também é importante que você procure a confissão após as missas, evitando de que seja procurada antes dela, porque o sacerdote antes da missa tem todo um preparo espiritual, ele precisa da sintonia com as suas equipes que ajudarão a celebrar a missa, e não é prudente também com que um sacerdote ouça a sua confissão antes da missa.
A igreja orienta que a confissão seja atendida só na igreja, exceto uma causa muito justa. Caso você não consiga decorar os pecados e até mesmo o ato de contrição, não tem problema nenhum levar um esquema escrito para o confessionário. Mas é claro, não precisa ler aquele exame de consciência completo não, né, gente? Porque senão fica muito cansativo até para o próprio sacerdote. É importante que você seja objetivo, dizer a matéria do pecado e quantas vezes que o cometeu. Toda confissão é secreta. Secreta no sentido de que é fechada para todos. Ninguém pode usar de matéria de confissão, ninguém pode saber o que você disse ali. E quando o sacerdote está atendendo confissões, você que está nos arredores, mantenha a distância do ambiente da confissão para que haja este sigilo e esta proteção tanto ao penitente como também ao sacerdote. Uma confissão pode ser nula se você não estiver arrependido verdadeiramente dos seus pecados e, claro, estiver escondendo pecados. Não é bom ficar escondendo pecados porque vai trazer danos gravíssimos à alma. E aí eu pergunto, por que você vai ter medo de Deus que é misericórdia? Não tem que esconder nada não, conte tudo para o Senhor na confissão. Agora, caso esqueça algum pecado, acuse-os na próxima confissão, porque Deus também perdoa os pecados esquecidos, mas depois que são lembrados, é bom que você diga-os na próxima confissão. Não diga seu nome, nem mencione nomes de pessoas na confissão e também não mencione qual é a próxima pessoa que virá depois de você. Porque alguns falam assim, padre, depois de mim vai confessar minha mãe, depois de mim vai confessar o esposo. Não dê essas informações. Como dizia anteriormente, a confissão é objetiva, então seja prático, nada de novela. Tem pessoas que demoram muito e não há necessidade disso, porque aprendemos hoje que uma coisa é orientação espiritual e outra coisa é a confissão. E antes de concluir, é oportuno também que você, ao se confessar, depois da confissão, não conte para ninguém qual foi a penitência que o sacerdote lhe deu, tá bom? Agora, caso não consiga cumprir esta penitência, diga ao sacerdote para que lhe dê uma outra. Sobre o celular, sobre também outros aplicativos que dizia no episódio anterior, mantenha desligado, porque ninguém sabe, pode ser que a inteligência artificial esteja até mesmo gravando a sua confissão. Fez anotações pessoais no papel? Queime estas anotações após a confissão. E olha que graça esta informação que a igreja nos traz. É oportuno rezar antes de dormir o ato de contrição, pois se você vier a falecer com a intenção de se confessar, estará na graça de Deus. A confissão sacramental, ela perdoa apenas os pecados cometidos depois do batismo, mas a confissão não perdoa as penas. As penas são pagas lucrando as indulgências, aí nós chamamos de indulgências plenárias, que desconta toda a pena que teríamos que pagar neste mundo ou no purgatório, ou a indulgência parcial, que desconta apenas uma parte das penas que teríamos que pagar neste mundo e no purgatório. Então pode ser que as nossas penas serão pagas neste mundo com doenças, com sofrimentos, estes que devem ser oferecidos à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, num outro programa vou tratar este assunto das indulgências parciais e indulgências plenárias, para que você se mantenha em paz na sua vida espiritual. O fiel, o penitente, tem direito de escolher o padre com quem ele vai se confessar ou fazer orientação espiritual. Você não é obrigado a se confessar com seu pároco. Procure um padre, mesmo fora da sua cidade, com quem você terá esta abertura de coração, tá bom? E agora eu quero explicar de uma forma objetiva
como é o rito da confissão. Você entra no confessionário, se houver na sua paróquia, ou até mesmo se ajoelha no genuflexório, e o caso também se sente numa cadeira, e ali você inicia a confissão com o sacerdote. É oportuno também evitar o contato visual para que haja esse momento de intimidade tua para com o Senhor Deus. O sacerdote inicia com o sinal da cruz e você responde amém. Todo padre é bem orientado de não fazer muitas perguntas na confissão. E me permita dizer aqui, 3 perguntas no máximo que um padre pode fazer numa confissão são estas. A primeira pergunta: quais pecados você deseja pedir perdão a Deus? Depois então que o padre faz esta pergunta, aí você comece a dizer, ou quem sabe ler aquele esquema de pecados que você escreveu no papel, e aí, terminada a sua exposição, uma segunda pergunta que o padre poderia fazer é esta: você poderia esclarecer isto? Porque às vezes, em algumas regiões do Brasil, são utilizados termos que não são compreensíveis para o sacerdote no confessionário. E a última pergunta que um padre pode fazer no confessionário é esta: de tudo que você já falou, tem mais alguma coisa a acrescentar? Só isso, gente. Confissão é momento de intimidade com o Senhor e também de respeito ao penitente. E você aprendeu muito bem, e aqui eu preciso repetir isso pela segunda vez. Confissão não é momento de orientação espiritual. Por isso, caso haja muitas perguntas por parte do sacerdote na confissão, é bom desconfiar, porque não é prudente que na confissão seja feito um momento de questionamentos por parte do sacerdote. Eu friso este ponto: confissão é confissão. Depois que você então disser ao padre os seus pecados, ele vai lhe dar o conselho penitencial, você reza o ato de contrição. Caso não consiga decorá-lo, escreva no papel também. O sacerdote reza a fórmula da absolvição e fique atento a esta fórmula. Nós, padres, fomos formados para dizer por completo esta fórmula, que conclui desta forma: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você traça sobre si o sinal da cruz e logo, ao sair da confissão, pratique a penitência que o sacerdote lhe deu. Leve o aprendizado dos erros, não o peso das culpas. É tempo de confissão. Escuta, meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que te digo. Abrirei a minha boca em parábola, os mistérios do passado lembrarei. A vida em parábola. Escute agora uma história baseada em fatos do dia a dia e tire um ensinamento para o seu viver. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Parábola da rosa. Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu que o botão que em breve desabrocharia, mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e, antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. Moral da história: assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. São as qualidades dadas por Deus. Dentro de cada alma temos também os espinhos. São as nossas falhas. Muitos de nós olhamos para nós e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos desesperamos,
achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusamos a reger o bem dentro de nós e, consequentemente, ele morre. Nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. Portanto, alguém mais deve mostrar a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Esta é a característica do amor, e que este amor de Deus mostre dentro de você que pode ser vencedor. O programa Tudo Posso fica por aqui. Se inscreva no meu canal no YouTube, ative o sininho e receba as notificações de novos conteúdos de evangelização. Me siga no Instagram, Padre Kennedy A. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa semana para você e até o próximo episódio. É Cristo que vive em mim. Você ouviu o programa Tudo Posso com Padre Kennedy.